Sabe o que faz a gente dizer sim? Às vezes não é uma decisão tão pensada assim. Existem gatilhos psicológicos, sabe? Coisas que acontecem no nosso cérebro e que guiam as nossas escolhas sem que a gente nem se dê conta. E hoje a gente vai dar uma olhada em alguns dos mais poderosos. Para começar, olha só que doideira. Parece uma coisa sem pé nem cabeça, né? Como é que aumentar o preço de algo que ninguém queria comprar fez todo mundo correr para levar? A resposta para isso já mostra o nosso primeiro grande princípio. Então, vamos lá. Vamos entender essa história. Imagina a cena. A dona de uma loja, super frustrada. Ela tinha umas joias de turquesa lindas, mas que por algum motivo não vendiam. A qualidade era boa, o preço parecia justo, só que nada. O pessoal entrava, olhava e ia embora. Ela já tinha tentado de um tudo. Promoção, mudar o jeito de expor as peças, nada. Já cansada e prestes a viajar, ela decidiu tomar uma última atitude. Quase um ato de desespero, sabe? Deixou um bilhete para a funcionária dizendo: corta o preço de tudo na vitrine pela metade. E é exatamente aqui que a história vira. Parece que a letra da dona não era lá essas coisas, e a assistente, ao ler meio, entendeu X2, um erro simples de leitura. E lá foi ela remarcando cada peça com o dobro do preço. E o que aconteceu? Bom, a dona voltou de viagem esperando encontrar joias ainda lá, com o desconto. Mas, para surpresa dela, a vitrine estava vazia. Tudo, absolutamente tudo tinha sido vendido. Aquele estoque que ficou meses parado esgotou com o preço lá em cima. A grande pergunta é, por quê? A resposta para isso está no jeito como o nosso cérebro funciona. Para não surtar com tanta informação, a gente cria atalhos mentais, mas respostas automáticas. E a chave do mistério das joias está justamente no nosso primeiro conceito. O pesquisador que estudou isso, o Robert Cialdini, chama essa resposta de click-zoom. Pensa numa fita cassete antiga. Acontece alguma coisa, o clique, e uma ação padrão começa a tocar automaticamente. O zoom. Tudo sem muito esforço mental. E o ponto central aqui é que os clientes, que eram em sua maioria turistas, que não entendiam nada de turquesa, usaram a única pista que tinham: o preço. O clique, para eles, foi ver o preço alto. O zoom foi a conclusão imediata: nossa, se é caro, deve ser de ótima qualidade, vale a pena comprar. Simples assim. E esse tipo de atalho mental não vale só para preço, não. Na verdade, um dos gatilhos clique-zoom mais fortes e às vezes mais perigosos é a nossa tendência de obedecer à autoridade quase que sem pensar. Desde que a gente é criança, a gente aprende que obedecer a figuras de autoridade, pais, professores, médicos, é o certo a se fazer. E na maior parte do tempo, isso funciona. O problema é que isso também nos deixa meio vulneráveis a seguir ordens sem questionar. Em situações de alto risco, isso pode ser levado ao extremo. Para você ter uma ideia, quem investiga acidente de avião até criou um nome para isso: comandantite. É quando a tripulação vê o capitão cometendo um erro claro, mas ninguém fala nada, ninguém questiona, só por causa da autoridade dele. Um caso trágico que ilustra isso envolveu um general super famoso, o Zhao Ent. Ele estava num voo de teste, mas o copiloto dele adoeceu e foi substituído por um oficial mais jovem que estava, maravilhado e intimidado por voar ao lado de uma lenda da aviação. Durante a decolagem, o general estava lá cantarolando e balançou a cabeça no ritmo da música. O copiloto, super ansioso para agradar, achou que aquele gesto era uma ordem para recolher o trem de pouso. Ele não pensou duas vezes, mesmo sabendo que o avião não tinha velocidade para sair do chão. O avião, claro, despencou de barriga na pista, e no acidente uma pá da hélice se soltou, atingiu as costas do general Ent, quebrou a coluna dele e o deixou paralisado para o resto da vida. Um desastre. Tudo por causa da obediência cega a uma autoridade que nem sequer tinha dado uma ordem. Vamos agora para o nosso terceiro princípio, um que é usado em todo lugar que você possa imaginar, desde lojas de carros até em cartas de família. É o poder do contraste, que basicamente mexe com o jeito que a gente percebe a diferença entre duas coisas apresentadas uma depois da outra. Um jeito clássico de mostrar isso é com o experimento dos 3 baldes de água. Se alguém põe uma mão na água gelada e a outra na água quente e depois coloca as duas mãos num balde com água morna, a sensação é bizarra. A mão que estava no frio sente a água morna como se estivesse quente, e a mão que estava no quente sente a água morna como se estivesse fria. É a mesma água, mas as percepções são totalmente opostas só por causa do que veio antes. Agora se liga nesse exemplo genial do princípio do contraste em ação. É uma carta de uma universitária para os pais. E ela começa com uma notícia assim, horrível. E ela continua empilhando uma desgraça atrás da outra. Incêndio, fratura, morando com o namorado e, para fechar com chave de ouro, uma gravidez.
Dá pra imaginar o desespero dos pais lendo uma coisa dessas, né? E aí, vem o pulo do gato. Ela revela que nada daquilo era verdade, exceto as notas baixas. Pensa bem, perto de um incêndio no dormitório e uma gravidez, um 4 e um 2 parecem até um alívio, não é verdade? Ela usou o contraste de um jeito brilhante para fazer as más notícias parecerem bem menores. Ok, então entender como esses gatilhos funcionam é o primeiro passo para a gente conseguir se defender deles. A consciência é a nossa melhor ferramenta para tomar decisões mais pensadas e menos no piloto automático. Então, como é que a gente resiste? Primeiro, é tentar reconhecer o gatilho. Será que tem uma pressão para concordar por causa do preço? Ou por causa de uma autoridade? Ou de um contraste? O próximo passo é dar uma pausa, respirar, tentar separar o que está sendo pedido da tática que estão usando para pedir. E no fim, a pergunta de ouro: por que eu estou de verdade prestes a dizer sim para isso? Esses princípios estão em todo lugar, nos anúncios, nas negociações, até nas conversas mais simples do dia a dia. Agora que a gente já os conhece, o desafio é começar a notar quando eles aparecem. Preste atenção, e o que vai ser percebido pode ser bem surpreendente. Qual dessas armas da influência vai ser a primeira a ser identificada hoje?